Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É sim extremamente desagradável. Comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda à sexta, às 8h15 ou em podcast aqui. Desagradável. Este é um podcast Renascença. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que nas horas vagas consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou o João Malheiro e em dezembro de 2009 eu e o meu pai tínhamos de escolher entre ir ver o Avatar ou o filme 2012. Eu tinha mais interesse no 2012, mas o meu pai escolheu o Avatar e ainda bem. E eu sou Inês Braga Sampaio, também fui ver o Avatar em família, atenção, aliás, com toda a família de Lisboa, e para mim, a Zoe Saldanha merecia mais o Oscar pelo primeiro Avatar do que pelo Emília Pérez. E como podem perceber, hoje vamos falar, lá está, de Avatar, isto porque o terceiro filme da saga, de James Cameron, chega a Portugal na próxima semana, a 17 de dezembro, e um dos pontos de interesse destes filmes são os efeitos especiais incríveis que trazem à vida o mundo de Pandora e os seus habitantes azuis, os Na'vi. E para falarmos melhor sobre o porquê de serem tão impressionantes e também todo o trabalho que está por trás disso, temos connosco um especialista em VFX, a abreviação de Visual Effects. É um compositor digital que trabalha no cinema desde 2009 e já por 2 vezes fez parte de equipas que ganharam um Oscar por melhores efeitos especiais, em 2015 por Interstellar e em 2016 por Ex Machina. Também já trabalhou em filmes da Marvel, como Thor Ragnarok ou Avengers 2, e mais recentemente deu uma perninha nos efeitos especiais da segunda temporada de Rabo de Peixe e também na próxima que ainda vai sair. Para lá de continuar a trabalhar na área, é professor na Universidade Católica do Porto, precisamente na área dos efeitos especiais digitais. Falámos de Ricardo Ferreira. Bem-vindo ao Watch Party. Muito obrigado pelo convite. Antes de mais, é importante esclarecer. Tu és um vencedor de Oscar? Podemos dizer que tu és vencedor de Oscar? Ou é a equipa, é o todo? É a equipa. Mas já estiveste com o Oscar na mão? Já tivemos a oportunidade de estar lá na empresa depois, tirarmos fotografias com os Oscars e todos os profissionais da empresa que trabalharam. Sim. É evidente que a certa altura nós já estamos a trabalhar noutros projetos, provavelmente às vezes noutras empresas, a trabalhar noutros filmes, mas acabamos por ir à empresa anterior tirar fotografias que eles fazem questão de arranjar um espaço próprio onde tem o Oscar e vai lá um fotógrafo profissional tirar-nos fotografias. Mas aqui, então, vamos esclarecer. No CV, colocas vencedor de Oscar ou integrante de uma equipa que venceu o Oscar? Fiz parte de uma equipa que venceu o Oscar. Pronto. Mas para nós és vencedor de Oscar. Muito obrigado. És a única pessoa que esteve no Watch Party, acho eu, que já alguma vez tocou num Oscar, portanto. Sim. É isso. Exatamente. Ora, já vamos conversar contigo, Ricardo Ferreira, mas primeiro fiquem com as novidades da semana. So I've seen a lot of things. Começamos pelo streaming, porque é daqui a menos de uma semana que se estreia a segunda temporada de Fallout. A série da Prime Video, que adapta o popular videojogo, regressa depois das revelações surpreendentes da primeira temporada, que levam os protagonistas numa viagem pelo deserto até à cidade pós-apocalíptica de New Vegas. Em antecipação aos novos episódios, tive a oportunidade de falar com Aaron Montan, um dos protagonistas de Fallout. O ator partilhou com o Watch Party o orgulho que sente por trabalhar nesta série. I have a lot of pride. Tenho um grande orgulho nas pessoas com quem trabalho nesta série, desde os criadores e os diretores de arte até aos meus colegas de elenco. Podíamos ter relaxado depois da primeira temporada, mas todos nós queríamos trabalhar dia após dia ao mais alto nível, fazer como nunca tínhamos feito e sabendo que ainda há muito que queremos alcançar neste mundo. O ator Aaron Montan a antecipar a segunda temporada de Fallout. Hello? Vamos agora para a Netflix porque se estreia esta quinta-feira a nova série de comédia Man vs. Baby. Uma história festiva do ator Rowan Atkinson, feita mesmo à medida de quem gosta de rever o especial de Natal do Mr. Bean todos os anos. Depois de Man vs. Bee, o humorista volta ao papel de Trevor Bingley. A personagem trabalha agora numa escola e procura ter um Natal tranquilo, mas quando ninguém vem buscar o bebê que está a fazer de Menino Jesus no presépio, acaba por ter de tomar conta de um companheiro inesperado. A série tem 4 episódios de meia hora, já disponíveis na Netflix.
E pelas salas de cinema não podem perder a oportunidade única de ver The Shining no grande ecrã 45 anos depois da estreia. O icónico filme de Stanley Kubrick, baseado no livro de Stephen King, é reposto nas salas de cinema, incluindo num formato nunca antes visto, em sessões IMAX. Mas para quem procura preços mais acessíveis, também vão poder ver exibições em salas tradicionais, um pouco por todo o país. É um dos meus filmes de terror favoritos de sempre. Vou mesmo ter que comprar bilhete para perceber se tantos anos depois ainda é tão assustador quanto me lembro. Eu não gosto, porque é assustador. A fechar, destaque ainda para o documentário Orlando Pantera. O filme retrata a vida do músico e compositor cabo-verdiano que morreu aos 33 anos, em 2001, uma semana antes de gravar aquele que seria o seu primeiro álbum. Apesar de uma carreira curta, deixou um impacto duradouro na música cabo-verdiana, contribuindo para o renascer das tradições de raiz afro. O documentário conta com materiais de arquivo filmados em 2000 e acompanha os encontros da filha de Pantera, que tinha apenas 6 anos quando o pai morreu, com lugares, pessoas e memórias importantes. São estas as principais estreias da semana e voltamos agora à conversa com o Ricardo Ferreira para antecipar mais um dos grandes filmes que chegam este mês ao cinema. Avatar, Fogo e Cinzas é o terceiro filme de James Cameron sobre o planeta Pandora. Como habitual, é uma longa-metragem que propõe efeitos visuais de topo de gama para ver nos maiores ecrãs do país, incluindo, claro, em salas IMAX e em 3D. Os primeiros 2 filmes ganharam o Oscar de melhores efeitos visuais e o novo capítulo é também um sério candidato. Mas quem é especialista em ganhar Oscars é o nosso convidado, Ricardo Ferreira. Ricardo, afinal, os efeitos especiais de Avatar são assim tão revolucionários? São marcantes para a indústria? São marcantes, marcaram inclusive uma geração, a primeira vez que apareceu, desde o Avatar 1, acho que toda a gente ficou expectante depois de ver aquele filme, porque não estavam habituados a ver um filme com tanto CG. Eu acho que há um filme da Disney ou outro que foi feito praticamente também com CG, só os atores eram parte viva do filme, o restante era tudo CG, ou seja, feito ao computador. Mas fora disso, aquele filme foi revolucionário. As tecnologias que foram utilizadas, dar vida a personagens, e agora vamos entrar um bocadinho na parte técnica de mock-up, ou seja, os atores vestirem aqueles fatos que têm os markers para seguir o movimento e replicar em personagens 3D. Ou seja, na altura foi uma tecnologia que revolucionou a indústria. E também dos videojogos, aliás. E dos videojogos também, muito também em Game Cinematics, ou seja, foi aplicado no geral, e veio o James Cameron nesse aspecto. Quando falamos de James Cameron, falamos na equipa que trabalha com ele, não é? Numa série de engenheiros, de researchers que criam papers e que fazem a parte de pesquisa, de desenvolvimento informático e toda uma equipa que está por trás disto. Mas sim, foi um filme que marcou uma geração. Estamos a falar de uma empresa que é o FX, que é a empresa na Nova Zelândia, que fazem os filmes do Hobbit, é talvez das maiores empresas do mundo em termos de VFX. Toda a gente é o marco mais alto, toda a gente quer ir trabalhar para a Weta. E é provavelmente a empresa que investe mais em termos de tecnologia. Portanto, sem dúvida, um mérito enorme. E tu notaste um salto também entre o primeiro e o segundo filme. Foram 15 anos de intervalo, ou seja, muita tecnologia se desenvolveu entretanto. Incluindo para gravar debaixo d'água. Exatamente. Acho que foi a maior razão da demora, foi porque ele queria mesmo essa tecnologia inventada. Tanto que ele até pelo meio faz aquele documentário debaixo d'água, precisamente, certo, em que tenta ir, penso eu, aos escombros do Titanic. Sim. Ou seja, mas olhando para os 2 filmes, 15 anos depois, notou-se mesmo esse salto? Certo. Portanto, temos aqui alguns pontos para debater relativamente do primeiro para o segundo. Em termos de captura facial, por exemplo, o Avatar 1, as expressões já eram boas para a época, mas notava-se alguma limitação digital. Enquanto no Avatar 2, a captura facial foi refinada, com mais pontos de referência, permitindo micro-expressões e olhares mais naturais. Depois, aqui no ponto 2, os movimentos do corpo, ou seja, usaram o motion capture tradicional, com boa integração entre atores e modelos digitais, e no Avatar 2 houve um grande salto de captura de performance debaixo d'água, resultando em movimentos mais fluidos, realistas. O corpo reage como alguém submerso de verdade, ou seja, há mais realismo. Também, no ponto 3, aqui a parte da iluminação e da pele, então, nota-se aqui uma diferença também
E no Avatar 2 temos uma renderização de pele mais com detalhe, com brilho natural, transparências, a luz refletida pela água e as sombras em movimento dão aquela profundidade visual que não tinha no 1. No 1 teve efeitos de água credíveis, mas sem grande destaque subaquático, enquanto no Avatar 2 temos uma simulação de água extremamente avançada, com ondas, bolhas, cabelos a flutuar, tecido a reagir, tudo se comporta de uma forma física e natural. No Avatar 2 vemos aqui uma expansão de Pandora com novos biomas marinhos, criaturas vivas com um comportamento próprio, escolas de peixe e fauna com física convincente. Ou seja, há uma diferença drástica de um para o outro. E acredito ainda que neste terceiro iremos sentir ainda um salto enorme. Desta vez vai haver mais fogo, mais cinzas, mais chamas. Então é difícil de animar e de representar. Fogo e cinzas. Exato. Eu lembro-me quando saiu o teaser para o 2, as primeiras imagens oficiais, a internet estava louca com um plano pormenor, que era a mão do Jake Sully a apertar um cordão, e era os músculos, eram as veias, era a interação com a água. Estava lá tudo como se fosse um humano, mas era um gigante azul. Exatamente, sem dúvida. Eu acho que cada vez eles estão a elevar mais a fasquia e é realmente aquilo que o público pretende, é ver coisas diferentes, novas, que cativem e que os leve ao cinema cada vez mais a ver este tipo de filme. Já falámos aqui lá está, como a captura das expressões faciais também e corporais é muito revolucionário, afetou a indústria dos videojogos, afetou também a indústria do cinema naturalmente. O que é que se tornou mais fácil ou mais compreensível desde que o Avatar chegou a nível destas performances e a nível da captura destes movimentos para os atores? Como é que a tecnologia foi evoluindo? Ora bem, a tecnologia é uma tecnologia de ponta, ou seja, eles têm tipo uns sensores que é tipo um capacete, que tem uns sensores de frente para o rosto, que capta as expressões faciais, mas para captar essas expressões faciais é preciso reconhecer uns pontos, que são aquilo que nós chamamos de markers, que eles colocam em determinadas partes do rosto, que a partir do movimento que se vai fazendo, os sensores vão captando aqueles milissegundos de movimento da pele. Isso, ao longo dos anos, ou seja, do primeiro Avatar para o segundo, fez com que a tecnologia permitisse colocar mais pontos no rosto, o que ia identificar ainda com mais rigor o movimento e as expressões dos atores. E como é que eles definem onde pôr esses pontos? Ou seja, como é que eles definem, ok, é este músculo, esta parte do rosto que me vai dar mais... Aí entra já a parte do corpo humano, onde as pessoas que desenvolvem o software estudam precisamente as áreas onde os músculos da face têm tendência a inverter, ou seja, a haver mais movimento. E por isso é que eu disse há pouco que o James Cameron era sem dúvida foi um revolucionário nesta parte, mas acima de tudo foi a equipa que trabalhou com ele. São equipas que estão por trás, que estudam e que vão evoluindo nesta vertente, e vemos muitas pessoas doutoradas com doutoramentos a lançar papers todos os anos em conferências como a SIGGRAPH e a FMX, onde desenvolvem este tipo de conteúdo para que estes cineastas, estes realizadores, consigam elevar a fasquia do cinema. Sim. Já estamos longe do tempo, aliás, acho que o Ricardo pode confirmar, a primeira personagem assim revolucionária dentro deste género foi o Gollum do Senhor dos Anéis, não é? Certo. E na altura vê-se as imagens de bastidores e é só o Andy Serkis num pijama. E agora não, é muitas câmaras, muitos pontos, é uma diferença enorme. Exatamente. Há uma revolução enorme na indústria e que vão passando, ou seja, este conhecimento vai passando de realizador para realizador e as equipas vão passando conhecimento e tem havido uma evolução enorme, ao ponto de, muitas vezes, numa velocidade furiosa, tivemos o ator que faleceu e vão... Sim, Paul Walker. Exatamente, e também no Star Wars também temos personagens que já faleceram, em que vamos substituindo também alguns personagens já com essa facilidade em termos de tecnologia. Sentes que ainda há algum preconceito com as interpretações precisamente dos atores só por darem vida a bonecos, entre aspas, em CGI? Por exemplo, eu estava a dizer há pouco, penso que a interpretação da Zoe Saldanha é muito boa. Ela terá sido também alvo de algum preconceito em relação à sua interpretação por estar a dar vida a um boneco, em vez de estarmos a ver a cara dela no ecrã mesmo? Eu acho que isso depende muito da visão que nós temos de cinema.
acima de tudo, existem diferentes mentalidades, ou seja, diferentes opiniões. Há pessoas que são mais, reservadas para um tipo de cinema. Há pessoas que dedicam-se apenas a cinema contemporâneo, que gostam de seguir apenas aquele tipo de cinema. Há outras pessoas que gostam mais de cinema de Hollywood e, portanto, gostam de ver mais efeitos. Eu acho que isso vai muito da educação e da vertente que cada pessoa tem. Se me perguntarem no meu ponto de vista, não me fere absolutamente nada. E para, sendo um fã de uma série ou de uma saga, sentir que existe continuidade e podermos continuar a ver aquele personagem, até porque nós gostamos sempre de ver enredos e perceber que, apesar daquele ator não estar vivo, está a dar alguma continuidade à série. Sendo fã, já sei que não está vivo, mas que está presente, e até certo ponto sei que a presença daquele ator no filme vai terminar. Portanto, há sempre ali uma esperançazinha que ainda haja ali alguma interpretação daquele tipo de ator. Portanto, vai muito da visão e da educação cinematográfica do ator, dos personagens, digamos, das pessoas que vão ao cinema e daquilo que pretendem para o cinema. O que é que tu achas que é indispensável num processo de rodagem a ter em conta para depois facilitar a vida? Porque há casos em que às vezes os realizadores não têm tanta experiência com efeitos visuais e depois chega lá o artista de efeitos visuais e um cabo das tormentas para conseguir fazer bem com a imagem que está filmada, não é? Verdade. Isto pode ter duas interpretações. Uma, acho muito bem que eles não levem supervisores de VFX para o set, para assim termos sempre muito trabalho na pós-produção. Se bem que o trabalho que vamos ter vai ser muito mais difícil, porque podia ser um trabalho bastante mais fácil. Depois temos a interpretação daquilo que é a nova geração de realizadores e de produção também, porque o cinema não se faz de realizadores, faz-se de uma equipa, e a produção muitas vezes tem um papel tão importante quanto da realização. E um supervisor ou alguém que tenha conhecimento de VFX é uma grande ajuda no set das filmagens. Eu fiz algumas dezenas de supervisões e sinto que a nova geração já aceita melhor. Não é uma crítica, mas é uma opinião. Acho que existe uma mentalidade muito vincada dos cineastas antigos, em que quando se diz não se importa de modificar ali aquela cena porque mais tarde vai nos facilitar na pós-produção, às vezes há um choque entre aquilo que eles entendem que querem fazer e aquilo que nós sabemos que vai resultar. E muitas das vezes nem sempre é fácil. Existe ali uma discrepância de ideias entre o realizador e o supervisor de VFX, mas, por exemplo, estes filmes todos grandes de Hollywood todos têm. Não há filme que não tenha. Muitas das vezes, inclusive nos sets de filmagem, temos que fazer aquilo que se chama o prep clean-up, que é os atores estão presos por cabos, nós temos que andar ali a remover os cabos. Isso é fácil no Photoshop, numa frame, chega-se ali e com tanta aware ele seleciona automaticamente o cabo e remove-se, mas o problema é que estamos a trabalhar filme múltiplos frames. Sim, pelo menos 25 num só segundo, não é? Exatamente. E temos movimento de câmara, ou seja, a câmara não está ali estática, não é uma coisa que a gente selecione e aquilo desaparece. Temos que seguir o movimento da câmara, temos que criar as texturas que estão por trás e replicar para que aquela corda desapareça. Ou seja, é um trabalho enorme que, se não houver alguém com conhecimento por trás a trabalhar juntamente com a produção e com a realização, as coisas não vão bater certo. São muitas horas a olhar para o ecrã, não é? E às vezes não têm o tempo suficiente para olhar para o ecrã. Isso na parte da pós-produção. No set de filmagens, pronto, estamos ali a acompanhar e depois sabemos que vamos ter aqueles problemas, mas já temos muita coisa evitada no set de filmagens. Claro. Já falámos disto, mas integraste equipas que venceram um Oscar em 2 ocasiões diferentes. Como é que foi trabalhar tanto no Interstellar como no Ex Machina? E como é que viveste essas vitórias? Uma das grandes empresas de Oscars é a Double Negative, em Londres. E eu, na altura, já tinha algum conhecimento de composição, já tinha trabalhado noutras empresas. Mas esta empresa é conhecida quando nós entramos, principalmente por colocar-nos um grau abaixo, ou seja, ela é uma empresa de topo
e normalmente o que acontece é que eles querem verificar se efetivamente a pessoa tem capacidades para lá trabalhar. Então mandam-nos um grau abaixo. Eu já era na altura júnior, queria passar para mid, ou seja, isto existem 3 graus, o júnior, mid e o senior. E depois existem uns graus superiores de lead de equipa, supervisor e VFX supervisor, que é a pessoa que controla e o head, que está acima de toda a gente. Na altura era júnior, queria ir para mid e eles disseram-me não. Se vies trabalhar connosco aqui, temos aqui um projeto pequeno, sem grandes verbas e vens trabalhar para o teu projeto é o Ex Machina. Se quiseres aceitar, aceitas. Pronto, e eu naquela altura não tinha opção senão dizer sim senhora, e éramos uma equipa muito pequena, na altura não havia grande budget para o filme, tinham investidores, mas posso-vos dizer diretamente que a Eva, a Alicia Vikander, na altura que fez que era o robô, era só para modificar as específicas partes do corpo, nem sequer era para modificar o torso, nem os braços, nada disso. Nós lentamente o filme foi ganhando dimensão e foram alterando as diferentes partes. Sendo eu o verdadeiro português, não é? que quer se ingrar na vida, ficava sempre mais tarde a trabalhar. E eles próprios diziam, não fiques até tarde, vai embora para casa. Isto dia após dia. O que é que acontece? Ao fim de 2 meses, eu já estava a sair de júnior, passei para mid, ou seja, eles não me fizeram um contrato novo, mas puseram-me a fazer trabalho de uma pessoa já superior, porque já tinha conhecimento. E foi aí que eu comecei a fazer a parte da integração do 3D nos cenários. Ir direto à pergunta que vocês me colocaram, trabalhar numa equipa dessas e trabalhar com esses profissionais é qualquer coisa de espetacular. As pessoas que foram buscar o Oscar, Paul Norris era meu supervisor, o Andrew Whitehurst, que foi o VFX supervisor, foi o cérebro. Eles estavam num gabinete ao meu lado, tipo, nós todos os dias íamos lá colocar questões, como é que eles queriam o trabalho, como não queriam, ou seja, é uma experiência única que não tem preço. E tocaste no Oscar. E também toquei no Oscar, sim. Exato. Agora também és professor, como é que é conjugar a tua vida como artista com a vida de professor, e como é que é estar do outro lado e ensinar potenciais novos artistas em efeitos visuais? Eu adoro. Acho que a minha grande paixão é passar esse conhecimento, é sentir que consigo colocar os alunos na indústria, porque estando eu a acompanhar as últimas tendências, as últimas técnicas, a forma de trabalhar, o poder escrever uma carta de recomendação a um aluno, porque sou conhecido nas empresas, e podê-los colocar no mundo do trabalho, não só nacional como internacional, para mim é uma honra sempre. Quem esteja a ouvir e pense, quero ser artista de efeitos visuais, qual é a facilidade ou a dificuldade neste momento para alguém português a entrar nesta área? Acima de tudo tem que ter um mentor, alguém que tenha um pé na indústria e que possa avaliar aquilo que nós chamamos o showreel, que é uma amostra de trabalhos que eles têm com o processo desconstrutivo, ou seja, desde o início até ao fim. Isso é aquilo que é o cartão de visita que normalmente as empresas pretendem, ver a qualidade do trabalho da pessoa que está a aplicar, mas acima de tudo uma das coisas importantes é o networking, é nós irmos a eventos, conversarmos com as pessoas que estão na área, isto porque muitas das vezes até podem abrir vagas para entrar, mas não havendo um amigo lá dentro, alguém que reconheça o trabalho e que sugira dentro da empresa essa pessoa, é muito difícil. Por isso o networking é tão importante também quanto a qualidade do trabalho, porque estando algum amigo dentro da empresa e a empresa precisar de trabalho, olha, tenho aqui este meu amigo, posso-te mostrar aqui o showreel dele, e esta pessoa é uma pessoa com quem eu já estudei, eu trabalhei, é uma pessoa impecável, e hoje em dia baseamos-nos muito nisso, porque existe aquilo que também existe no IA, que é a cópia, um copiar de trabalhos. Portanto, hoje em dia as coisas baseiam-se muito por referência interna, ou seja, tendo alguém lá dentro, ou neste caso, e naquilo que eu estava a dizer, um mentor que tenha um pé na indústria, porque consegue avaliar a qualidade do aluno e recomendar depois para entrar nas empresas. Já há muitos programas, aliás, que usam inteligência artificial para facilitar VFX, processos, para Certo. facilitar processos.
Mas isso é diferente da IA generativa de agora, que cria imagens completas a partir, não do nada, mas de outras coisas. Certo. A IA generativa preocupa-te ou vês como mais uma ferramenta? Não, acima de tudo, preocupa. O problema aqui, e neste momento ainda não me incomoda, mas poderá incomodar nos próximos anos, é que ainda está muito longe de, e este é um processo e um tipo de trabalho que nós fazemos com a realização e com a produção, são as modificações, ou seja, eu não gosto daquilo, não quero aquilo, e às vezes os prompts não funcionam, nunca dão aquele realismo. Para além disso, a qualidade é boa para quem não tem aquele detalhe profissional em que olha para a imagem e diz: bem, isto está espetacular, mas quem já domina diz: não, há ali uma falha, ali está transparente, aqui isto não está bem, aquela sombra falta ali. Portanto, o software ainda não faz a 100%, mas eu diria que anda ali na base dos 75%, 80%. Daqui a uns anos, as coisas provavelmente se modifiquem, novas profissões irão surgir nesta vertente, e o que eu recomendo é continuar a acompanhar as tendências, a utilizar a inteligência artificial como ferramenta, para que mais tarde, quando esta parte da generativa tomar conta, nós próprios também a dominarmos e continuarmos a tentar utilizar como ferramenta. Tentar, porque provavelmente vai, eu diria que neste momento muitas das empresas em Inglaterra já estão a despedir, e não só em Inglaterra, porque estão a criar departamentos de IA para os filmes e os processos serem muito mais rápidos. Portanto, é sempre uma preocupação que iremos ter. Ora, Ricardo, obrigada por teres estado no Watch Party, mas ainda não te vamos deixar ir para o computador, ou para Londres, neste caso. Isto porque pedimos sempre aos nossos convidados que recomendem um filme ou uma série para os nossos ouvintes verem durante o fim de semana. Há aqui um senão, que é: tens apenas 30 segundos. Muita coisa mudou desde que foste embora. Eu acho que deveríamos ver o que melhor se faz em Portugal, que é o Rabo de Peixe. Tem sido uma série espetacular, adoro trabalhar com Augusto Fraga e com o Cobar. Tem sido, sem margem de dúvida, inovadores. E temos acompanhado tudo que seja Hollywood e Américas e Inglaterra, ou seja, tem sido espetacular. Vejam o Rabo de Peixe, as temporadas todas. Muito bem, dentro dos 30 segundos. Sim, senhor. Um artista visual tem que cumprir prazos. Agradecemos novamente ao Ricardo Ferreira pela presença no podcast. Avatar, Fogo e Cinzas chega aos cinemas a 17 de dezembro. E no próximo episódio vamos ter mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no vosso calendário, temos uma nova Watch Party todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Não se esqueçam de subscrever o feed do Watch Party na app de que mais gostam de usar e de enviar as vossas sugestões para o e-mail watchparty@rr.pt. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e José Luís Moreira e ilustração de Rodrigo Machado. Sátira, desconforto e alguma vergonha alheia. É sim extremamente desagradável comigo, Joana Marques, e pode ouvir na Renascença de segunda a sexta, às 8h15 ou em podcast aqui. Este é um podcast Renascença.